Olá, professor. A paz do Senhor. Eu sou o Lucas Gomes e estou aqui no sofá da minha casa para bater um rápido papo com você sobre o terceiro tópico da próxima lição, a de número 4, que tem por título Missões Transculturais no Novo Testamento. Eu acredito que você já viu a explicação que dei do primeiro, do segundo, e por isso você está aqui para assistir a explicação do terceiro tópico. Se não deu tempo ainda, eu aguardo você. Você pode assistir este e logo depois conferir o que falei sobre o primeiro e o segundo tópico dessa lição. Eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo, se puder, assim poderemos alcançar mais vidas. O terceiro tópico tem por título A Missão Cumprida nas Cartas e no Apocalipse. Eu disse a você no primeiro e no segundo tópico que a intenção do comentarista é nos mostrar como a ordem dos evangelhos foi cumprida. Em Atos dos Apóstolos nós compreendemos como essa ordem foi cumprida a partir de Pedro, de Estevão, de Paulo e Barnabé, e agora a partir das cartas, das epístolas e do Apocalipse. Que ordem foi essa, professor? Aquela que é reconhecidamente no meio bíblico, teológico, cristão, como a grande comissão. Nos evangelhos, a ordem foi dada, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, nas cartas, nós vamos então ver, a partir das orientações do comentarista desta lição, como esta ordem foi cumprida. Podemos então dizer que a intenção do Novo Testamento é nos mostrar a mensagem da salvação. E o terceiro tópico nos mostra os livros que meio que nos apresentam um esboço de uma pregação no Novo Testamento, e eu quero compartilhar com você, pois eu achei muito interessante. Podemos dizer então que esta mensagem no Novo Testamento, a partir das cartas, das epístolas e do Apocalipse, pode ser dividida da seguinte forma, já que é um esboço, uma introdução, os tópicos da mensagem e a conclusão. Vamos lá para você poder entender? No terceiro tópico, o comentarista nos fala sobre a carta de Paulo aos Romanos e a intenção então com que a escreveu. Podemos dizer que Romanos nos fala sobre a universalidade do pecado. Quando nós lemos Romanos, logo nos capítulos iniciais, nós entendemos o quão perdido estava o homem, o quão perdida estava a humanidade. Romanos também nos faz entender como o Senhor nos salvou. Foi de fato um presente de Deus. Nós fomos salvos pela graça, de acordo com Romanos, nós fomos salvos pela fé e nós fomos salvos pelo sangue. Romanos se apoia nesse tripé: graça, fé e sangue. Ou seja, foram os três meios que o Senhor Deus então procurou ou usou para nos resgatar. A intenção de Romanos é nos mostrar a depravação humana. É muito interessante isso porque nos evangelhos nós entendemos quem era o Cristo e também recebemos uma ordem para ir por todo o mundo. Ou seja, quem o conhece não fica estático, parado. Quem o conhece, o anuncia. Atos dos Apóstolos, então, nos mostrou que essa ordem ela deve ser cumprida onde existe uma pessoa humana. Ou seja, em todos os cantos da terra. Agora, através das cartas, chegando logo na primeira carta, logo após Atos dos Apóstolos, nós entendemos sobre a universalidade do pecado. Romanos faz parte de um conjunto de cartas hoje reconhecidas como cartas soteriológicas. Por que Romanos é a primeira carta do Novo Testamento? O cânon do Novo Testamento ele foi organizado de que maneira? Da maior carta até a menor. Se você observar, a carta de Romanos é a maior, 16 capítulos. Paulo não escreveu outra maior do que essa. E aí você então, quando vai se aproximando ali de Hebreus, você encontra a última carta ali do apóstolo Paulo, é uma das menores que ele escreveu. Então é da maior para a menor, assim é organizado o Novo Testamento. Existe também outro tipo de organização que nos apresenta as cartas, as epístolas da prisão, que Paulo escreveu na prisão, Efésios, Colossenses, Filemão. Nós temos também, faltou Colossenses, perdão, e temos as cartas pastorais do apóstolo Paulo, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Mas dessa vez eu quero apresentar a você uma divisão teológica recente
que coloca Romanos dentro das cartas soteriológicas, ou seja, as cartas que falam sobre a salvação. E quais são elas? As cartas de 1º e 2º aos Coríntios e Gálatas, certo? E aí nós temos também as cartas cristológicas, as cartas escatológicas, fica para um outro vídeo. Mas aqui deixo registrado a fim de que você conheça, professor. Então, ainda no segundo tópico, Paulo nos fala sobre o comentarista nos fala sobre a carta aos Efésios. E aí eu coloquei como primeiro ponto dessa mensagem. Na introdução, a gente falaria então sobre a universalidade do pecado. No primeiro tópico, nós falaremos sobre Efésios. E Efésios, então, pode-se dizer que é a carta que nos mostra a solução que Cristo deu para o maior problema da humanidade. E qual era? A separação de Deus. Foi isso que o pecado causou. O pecado separou o homem de Deus. E no segundo tópico, então, no terceiro tópico, nós temos o entendimento de que Efésios é uma carta importante porque ela nos mostra como Cristo derrubou a barreira de separação que estava entre nós e Deus. Ele derrubou a barreira, literalmente, quando morreu na cruz. Que barreira é essa que Paulo fala aos Efésios no capítulo 2? O templo em Jerusalém ele era dividido por muralhas, os seus pátios eram divididos por muralhas. E aí nós tínhamos, além do átrio onde ficavam os sacerdotes levitas, nós tínhamos o pátio dos judeus, nós tínhamos o pátio das mulheres e o pátio dos gentios. Cada um desses pátios dividido por muros e neles algumas plaquinhas de metal foram encontradas após escavações, o qual dizia: o gentio que for pego além desses muros responderá com a sua própria vida. Ou seja, era proibido a um gentio ou a uma mulher ultrapassar esses muros e estar em um pátio que não fosse o seu. Paulo, então, quando diz que Cristo derrubou os muros, ele derrubou a barreira de separação, ele está usando de forma alegórica os muros do templo como aqueles que separavam não somente o homem e Deus, mas também homem e homem. Ou seja, Cristo ele resolveu o problema da humanidade, de separação com Deus e de separação com o seu semelhante. Por fim, então, ou caminhando para o fim, nós temos no segundo tópico a explicação sobre a carta aos Hebreus, e eu coloquei como segundo ponto dessa mensagem, então, de salvação. E o que nós entendemos a partir da carta aos Hebreus? Que Hebreus nos mostra como vale a pena servir a Cristo. Essa é a intenção do escritor aos Hebreus. Ele escreveu para uma comunidade que estava sendo perseguida e estava pensando seriamente em voltar atrás. Então o que ele fez? Ele escreveu mostrando que vale a pena ficar com Cristo. O último ponto dessa mensagem, então, é as epístolas de João, que nos fala sobre o amor de Deus e como podemos concluir essa mensagem falando sobre o destino da humanidade no Apocalipse. Se você compreendeu então, professor, ficou assim. O terceiro tópico nos fala sobre a mensagem de salvação encontrada no Novo Testamento. Eu peguei esse segundo tópico e o dividi como se fosse uma pregação. Na introdução eu coloquei a carta aos Romanos, no primeiro tópico a carta aos Efésios, e aí a mensagem ficou assim. Como introdução a gente fala sobre a universalidade do pecado. No primeiro tópico, a solução que Cristo deu então para o maior problema do homem. No segundo tópico, vale a pena servir a Cristo. No terceiro, vamos terminar falando sobre o amor de Deus e concluir falando sobre o destino da humanidade. Então, é como se o Novo Testamento nos dissesse assim: aquele Cristo que morreu e ressuscitou voltará para julgar a humanidade. Professor, muito obrigado pela sua companhia. Eu te convido já a acompanhar a 5ª lição. Já estará disponível. Então, para não perder, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e, se não assistiu ainda a explicação que dei para o primeiro e o segundo tópico, corre lá e assiste, já está disponível para você. Deus te abençoe e até a próxima.